canal da Restauração. No vídeo de hoje nós falaremos o porquê o professor Carlos Bezerra não pode falar a verdade sobre o arcebispo Viganò e porquê o Bernardo Kister fala bobagem sobre esse quesito aí do assunto do Viganò. Então, se você gosta do nosso conteúdo, considere se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, pixlarsan.mateus@gmail.com para quem quiser ajudar esse apostolado e também se torne membro do canal, assim você vai ter acesso antecipado a muitos dos nossos vídeos. Não deixe de comentar aqui embaixo, Carlos Bezerra e Bernardo Kister, assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai mostrar para cada vez mais pessoas. Pessoal, começando aqui pelo Carlos Bezerra. Por que o Carlos Bezerra não pode falar a verdade? Entendam qual é a situação do professor Bezerra. O professor Bezerra, ele é membro da Resistência, ele mora lá no Mosteiro da Santa Cruz, para quem não sabe, Dom Tomás de Aquino tem lá a sua propriedade, e muitas famílias moram ali nos arredores, assistem missa lá, recebem catequese, escolhendo as crianças por lá e etc. E o Carlos Bezerra é um dos que mora lá na Resistência, mora lá no Mosteiro da Santa Cruz. Acontece que o professor Bezerra, ele entende a situação, pelo menos parte dela, ele entende o problema do Viganò. E aí, o professor Bezerra, ele está criticando os efeitos das ações do clero da resistência, mas ele não pode criticar o clero da resistência, que é a causa desses efeitos, então ele conta a história pela metade. Essa é a razão. É porque ele mora lá dentro. E os seus seguidores, eles são pessoas que aderem à teologia do Mosteiro da Santa Cruz, que aderem à posição reconhecer e resistir. Ou seja, que o Bergoglio é um papa legítimo, mas que não se pode obedecer o Bergoglio, porque embora ele tenha legitimidade como papa, ele não tem a fé católica, uma esquizofrenia louca da teologia da resistência. Mas, como o dinheiro e o sustento da família do professor Bezerra vem do fato dele concordar com essa posição, como ele é uma pessoa que várias vezes já se colocou em prol de Dom Marcelo Lefebvre, em prol especialmente da figura de Dom Williamson, e ele mora lá dentro, ele não pode criticar a causa do problema. Mas a causa do problema, que eu fui a primeira pessoa no Brasil a denunciar, é que o Monsenhor Williamson está trabalhando junto com o Monsenhor Viganò e o plano do Viganò é fazer o conclave do anticristo. Recentemente, o Viganò declarou que a sé está vacante, que Bergoglio não é um papa válido. Ora, o Viganò, ele acerta em dizer que o Bergoglio não é papa. Ele está certo nisso. Agora, ele erra nas outras coisas. E, principalmente, ele diz isso não é com uma intenção católica. Monsenhor Viganò não diz que o Papa Francisco não é papa porque ele é católico e aderiu à tradição, como tentaram dizer isso aí no canal do Thread Talk no ano passado, que eu falei aqui. Ele diz isso por quê? Porque ele trabalha para a Rússia. O Carlos Bezerra já denunciou isso nos seus últimos vídeos. Falou isso na reunião de ontem, na reunião em privado. Professor Bezerra, o senhor precisa dizer em público o que o senhor diz em privado. Eu participei da reunião, eu tenho a gravação. Não é possível que você oculte dos seus seguidores as coisas que você falou numa reunião em privado. Por que o professor Bezerra não pode falar que o Monsenhor Williamson consagrou sob condição o Carlos Maria Viganò? Por que o professor Bezerra não pode dizer que o Williamson está trabalhando com o Viganò? O padre Chazal, o padre David aí pelo canal do Thread Talk, todos eles estão apoiando o Monsenhor Viganò. E aí o Carlos Bezerra, ele entende o problema do Viganò, mas só pode falar das consequências e do efeito desse problema. Ele não pode contar a história por inteiro. Por quê? Porque ele trabalha, é lá que ele tira o dinheiro dele, o sustento da sua família, é lá que ele tem o seu nome, seus conhecidos, é lá que ele mora, é lá que ele assiste a sua missa. Então, para nem ele e a família ficarem desamparados sacramentalmente, ele só pode contar a história pela metade. Mas nós sabemos que o Carlos Bezerra, se está descontente com se está verdadeiramente descontente com a posição do Carlos Maria Viganò, ele tem que estar descontente com a posição do clero da resistência quanto ao Viganò. E ele está. O problema é que ele não pode dizer isso por causa dos compromissos que o prendem. Professor Bezerra, eu já fiquei quase um ano sem missa e sem confissão, porque eu não pude deixar de falar a verdade. Eu tive que dizer quem eram os culpados. O senhor sabe muito bem. Mas, bem, parece que o senhor não está fazendo o que tem que ser feito, está com medo da consequência. De falar a verdade, que a culpa do crescimento do Carlos Maria Viganò é o fato de Monsenhor Williamson estar trabalhando com ele, dele estar tendo apoio da resistência.
Então, Carlos Bezerra, de que lado você vai ficar? Porque o Bezerra acontece que, por ele criticar os efeitos do clero, ele está queimado nas missões da resistência. Isso não sou eu que estou especulando. As pessoas que participam das missões da resistência contam isso pra gente. O professor Bezerra, no seu grupo, já falou isso para as pessoas. E as pessoas me contam que os padres, especialmente o padre David, fala mal dele nas missões da resistência. Então, parte dos fiéis da resistência está queimado. O Bezerra, que está com a imagem do Bezerra queimado. O Bezerra está queimado com parte dos fiéis da resistência. Por quê? Porque ele critica o efeito das ações do clero, só que ele não pode falar a verdade por inteiro. Então ele apanha tanto do lado de cá, que nós católicos de verdade, nós sedvacantistas, atacamos o Bezerra por ele estar falando metade da história, e ele também é atacado do lado de dentro do mosteiro. Por quê? Porque ele critica as ações do clero da resistência. E aí ele é pego para Judas dos dois lados. Ele é o bode expiatório. Por quê? Porque ele falou também que o Monsenhor Dom Tomás de Aquino, o bispo do Mosteiro da Santa Cruz, também tem ressalvas quanto a Monsenhor Viganò. E aí, bem, parte do clero do mosteiro, que tem ressalvas com o Monsenhor Viganò, utiliza do Bezerra para falar a sua mensagem. Mas quando são apertados para ver se acha isso ou não, aí eles falam, não, isso é culpa do Bezerra. Ou seja, o Bezerra está sendo aqui quase de bezerro expiatório. Entende? Ele está sendo um bezerro expiatório. E, ao passo que ele também é o cara que atrapalha o crescimento, a consolidação do plano Viganò dentro da resistência, pelo menos aqui no Brasil. E o Brasil tem importância na resistência mundial. As sagrações que Dom Williamson fez, as principais sagrações, as primeiras foram aqui no Brasil. Então, o Brasil é um local importante para o movimento Reconhecer e Resistir, um movimento da resistência. Então, Carlos Bezerra, é uma pena que você não possa falar a verdade por inteiro, porque você está preso a acordos. É lamentável. Eu acredito que o senhor saiba já do problema da gravidade das ações e que Monsenhor Williamson peca gravemente ao apoiar e fazer parte deste plano do Viganò, que vai dar origem ao conclave do anticristo. É óbvio. E aí o Bezerra diz que nós, sedvacantistas, que eu que me digo restauracionista, faço aqui uma confusão na minha cabeça, que eu seria restauracionista porque Nossa Senhora disse que a Rússia seria consagrada e aí a conversão da Rússia, como se de algum modo eu tivesse, não sei, apoiando a Rússia. Meu Deus do céu, eu fui a primeira pessoa do Brasil a denunciar o plano russo na Igreja Católica. Esse plano do Viganò. Então, eu sou sedvacantista. Embora o Monsenhor Viganò esteja aderindo a uma posição semi-sedvacantista, eu estou atacando o Viganò. Eu não tenho nada a ver com esse plano russo. Nós aqui, católicos sedvacantistas, não temos nada a ver com esse plano do Viganò. Quem tem a ver com esse plano é a resistência. Quem tem a ver com esse plano é o Monsenhor Williamson. Que o Viganò, que o professor Bezerra não pode atacar, não pode falar. E aí eu pergunto, os outros membros da resistência, o professor Carlos Nogueira, não vai levantar sua voz? Não vai falar o que está acontecendo? Ninguém vai expor? Então, é preciso que seja tomada uma atitude. É preciso que a resistência fale claramente o que está acontecendo, para não ficar esse impasse. É preciso que assumam o que estão fazendo, porque quem faz em oculto não faz coisa boa. Quem faz coisas em oculto, articula tais coisas em oculto, não faz coisa boa. Isso é o que eu tinha para falar do professor Carlos Bezerra. E olha que engraçado, hoje, pela manhã, eu recebo a notícia de que o tal do Bernardo Kister agora está lá numa cruzada contra o sedvacantismo e contra o Monsenhor Viganò. Bem, ele fala a verdade, em parte, pelo menos, de que de fato o Monsenhor Viganò está trabalhando para a Rússia, fala do Dom Williamson, mas ele não sabe nada do que está acontecendo, ele não entende as coisas. E eu vou aqui tentar explicar para o Bernardo Kister para ver se ele para de falar as bobagens que ele está falando. Vamos agora assistir aos stories publicados hoje, dia 3 de julho, pelo Bernardo Kister. Então, esses aqui são os stories do Bernardo Kister. Agora nós vamos assistir esses stories e ver se a gente consegue entender alguma coisa, né? Vamos lá. Ideólogo do Putin, né, do Vladimir Putin. Ele diz: Monsenhor Carlo Maria Viganò, talvez a providência tenha ordenado que Moscou, a terceira Roma, será hoje um sinal para o mundo de ter o papel do catecum como um obstáculo escatológico para o anticristo. Essa mensagem é de 8 de março de 2022. Vamos explicar. Então, Bernardo Kister, eu fui a primeira pessoa do Brasil a denunciar tudo o que está acontecendo aí
na questão do Viganò, esse plano russo, esse conclave que ele quer montar, e eu coloquei esse tweet no meu dossiê feito em dezembro do ano passado, por volta do dia 22, 23 de dezembro do ano passado. Então eu fui a primeira pessoa e, de fato, o Bernardo Kister vai aí anunciar uma ligação entre o arcebispo Viganò e o Dugin, como se o Viganò estivesse trabalhando pro Dugin. Nisso aí ele acerta, meus parabéns aí ao Bernardo Kister, quem diria, não é mesmo? E vamos ver agora. Um ponto do erro da Rússia. Um ponto do erro da Rússia. Você vê que Nossa de Fátima afirmou que os erros da Rússia iriam se espalhar pelo mundo. E o discurso do Monsenhor Viganò desde 2022 é o discurso do Dugin, é o discurso do Putin, é o discurso... Tá certo, é isso mesmo. O Viganò, o discurso dele tá igualzinho do Dugin e do Putin. O discurso pró-Rússia é o discurso denunciando a decadência do Ocidente, o agenda woke, nananana. Leiam a carta que ele publicou em 6 de março de 2022, nós vamos ler um parágrafo aqui, e vocês vão ver como é exatamente o comportamento e o pensamento desses russófilos malucos, né, que dizem que o Putin é a solução para o mundo. Então, o que eu... Até aqui, meus parabéns ao Bernardo Kister, olha só. Que bom que o Bernardo Kister está acompanhando o canal da Restauração. Seria muito bom se pudesse aí divulgar, dar a fonte, aos créditos, ao jornalista que sou eu aqui, que fez a primeira denúncia no Brasil sobre esse tema. Gostaria muito que o Bernardo Kister pudesse fazer isso aí, mas está de parabéns aí, divulgando para, sei lá, 500 mil, 1 milhão de pessoas aí a verdade, que o Viganò está trabalhando para a Rússia. Até aí, maravilha. Agora, vamos ver aqui. Agora começam as bobagens, assim, é engraçado, porque o Bernardo Kister vai falar o que o professor Bezerra não fala, mas ele fala de um jeito burro, não entende nada. Então vamos lá. Acho, o que eu penso do Viganò, não sei se é verdade ou não, mas o que me parece... O que eu acho do Viganò, eu não sei se é verdade ou se não é, mas é o que acho, então vamos ver. Parece é que ele se vendeu pro Dugin, pro Putin, tá ganhando dinheiro russo, ou simplesmente foi feito de trouxa, o que é pior ainda, né? Para a tristeza de todos, né? Você vê o Dematei da TFP, né, do IPCO e tal, se distanciou. O Fraternidade São Pudesse se distanciou, o Vaticano vai pegar o cara. Você vê assim, que o Bernardo Kister ele entende, mas é meio que de orelhada, né? Não é que ele tá aprofundado nesse assunto, mas tá bom, tá ruim então. Não tem ninguém defendendo ele. Agora, tem um pessoal sede vacantista, o Dom Williamson. Dom Williamson não é sede vacantista. O pessoal sede vacantista do Williamson, o que acontece aqui, para vocês entenderem, que está acontecendo em paralelo no catolicismo brasileiro. Os Unacum, esse pessoal aí, modernista, Bernardo Kister, que apoia o Papa Francisco e tal, que reconhece como Papa, etc., eles entenderam que o melhor xingamento que tem é dizer fulano é sede vacantista, como se fosse uma coisa diabólica. Pra ser judeu, muçulmano, protestante, isso aí tá tudo bem. O Bergoglio bota pra dentro do Vaticano. Agora, se é sede vacantista, não pode ter ecumenismo. Então o maior xingamento que existe é fulano é sede vacantista. Só que assim, Monsenhor Williamson não é sede vacantista. Monsenhor Williamson reconhece o Bergoglio como Papa. Monsenhor Williamson já disse, vejam só coisa, Monsenhor Williamson já disse que se o Papa, o dito Papa Francisco, chamasse o Williamson para Roma, ele pegaria o primeiro avião e iria imediatamente. E faria todo o tratamento como Papa e tudo mais. Então assim, o que eu tenho a ver com ele? Eu sou sede vacantista. De alguma medida, o Viganò virou sede daquele jeito. Agora vai atrapalhar o nosso lado, por isso que a gente está denunciando o Viganò. Agora, o Williamson não é sede vacantista. Mas vamos continuar. Que foi ordenado por Dom Marcelo Lefebvre, que resagrou, fez a sagração episcopal de novo em Monsenhor Viganò, para que seja válida, porque não sei o quê. Então, o Bernardo Kister falou o que o professor Bezerra não disse. Então, tá de parabéns aí o Bernardo Kister. Vamos lá. Agora, Dom Williamson não sabia? Não sabe dessas ligações do Monsenhor Viganò com a Rússia? Fica a pergunta. Fica a pergunta! Monsenhor Williamson não sabe do que Viganò tá falando? Fica a pergunta, é isso mesmo, Bernardo. Pra cima deles. E Dom Williamson, o pessoal sede vacantista... Não tem nada a ver, Bernardo. O que o Williamson tem a ver com sede vacantista? Eu fiz o dossiê do Williamson aqui, cara. Rádio tradicionalista, como os muitos... Rádio tradicionalista, é uma nova. Por aí, falam mesmo que a Rússia é o anticristo, que a Rússia não sei o que agora. Não, o Williamson não fala que a Rússia é o anticristo. O Williamson apoia a Rússia. Ele fala, o Putin é o governante que vai salvar o Ocidente da degeneração. O Williamson tá fechado com o discurso duguinista. É isso que eu mostro, porque o Williamson, desde a década de 80, leva pessoas, ministros de outras religiões estreladas ali de Israel, para dentro do seminário, e esses rabinos eram amigos do Dugin. São duguinistas de algum modo. Eu provei isso no meu dossiê. Eu falo a verdade como um todo. Porque o Bezerra, que defende o Williamson, mas ataca o Viganò, não tá falando a verdade como um todo. Aí o Bernardo Kister não tá entendendo muito bem o que está acontecendo. Mas vamos lá.
Vamos lá, o Bernardo Kister, recapitulando. Monsieur Williamson tá fechado com a Rússia. A pergunta é, ele sabe ou não sabe? Porque se ele faz sabendo que o Viganò trabalha pro Dugin, trabalha pra Rússia, bem, ele é cúmplice. Agora, se ele não sabe e ainda vai lá e sagra o Viganò, então ele é um prevaricador, é um incompetente. Tá entendendo? É conivente. Se o Viganò trabalha pro anticristo, o Dom Williamson não sabe disso, pessoal, sede vacantista ou tradicionalista aí, não sabe? Eu sei, tá bom? Não tem nada a ver com esse povo. Ou seja, estão reconsagrando, né, um bispo que trabalha para a Rússia, que defende os erros da Rússia, que a Rússia seja a reordenadora da cristandade ocidental. Você vê que o sede vacantismo, esse tradicionalismo radical, falta muito cérebro. Muito. E sobra a soberba. É isso que eu penso. Eu vou terminar os meus vídeos assim também. É isso que eu penso. Dar a maior palpitagem sobre qualquer tema. É isso que eu penso. Bom dia pra vocês que eu preciso ir pra academia. Foi boa essa, hein, Gustavo? Vou ligar pro meu advogado. É porque eu sei não, hein. Ô, doutor, salve Maria, tudo bem? Boa tarde. Eu tô aqui gravando um vídeo aqui do Bernardo Kister, tô reagindo. Aí ele tá com uma cara, eu preciso comentar isso aqui. Eu queria saber se não tem problema, não. Como é que fica? Posso fazer? Matheus, comentar isso vai dar cadeia, sério. Hoje em dia isso aí é imprescritível, tá? Vai dar problema e não é pra comentar isso não. Não é porque tá na cara que vale a pena você falar. Tô te avisando. Isso daí, meu amigo, sai desse caminho. Entendeu? Sai desse caminho aí que vai dar problema pra você. É, rapaziada, deu ruim aí o negócio, mas tá aí. É o que eu acho, como diria o Bernardo Kister. Vamos terminar de ver aqui o que ele tem a dizer, não é não? Olha só. Muita gente vai ficar com dor de cabeça depois disso. Esse é o vídeo de hoje, pessoal. Like, compartilha, se inscreva, ativa o sininho de notificações, manda esse vídeo pra todo mundo. Comenta aqui embaixo Carlos Bezerra e Bernardo Kister. O YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai mostrar pra cada vez mais pessoas. Espero que tenha ficado claro. É isso, continuamos aí acompanhando as novidades e vamos que vamos. Não sei o que eu posso falar. É o que eu acho. Só Cristo é rei, não vai ter Halimã. Um abraço.